Se você busca o acesso a um crédito mais sério, como um veículo ou uma casa própria, eu acho bom você assistir este vídeo até o fim. Porém, antes de iniciar o vídeo, caso você seja aquele autocrítico, aquela pessoa que gosta de julgar a laranja pela casca, ou aquela pessoa que vê defeito em tudo, eu peço a você que coloque no Google, esteja à vontade para colocar no Google a palavra Score mais orientação ou protesto ativo, conforme aparece no vídeo. E você vai se deparar com centenas de depoimentos de brasileiros que anteriormente tiveram o crédito negado pelo setor comercial brasileiro e após contratar os nossos serviços, tiveram a concessão a esses mesmos créditos, alguns menos de 2 meses depois. Para você buscar a aprovação de um bem maior, como um veículo 0 km, ou uma casa própria, ou um apartamento, você deve compreender o mundo da forma que eu compreendo. Pois se eu estou errado na minha forma de raciocínio, então, de fato, não deveria haver nenhum depoimento favorável ao serviço que eu presto. E por incrível que pareça, estou há 3 anos no mercado e você não vai encontrar nenhum tipo de reclamação. Você não vai encontrar ninguém dizendo que se arrependeu em ter contratado nossos serviços. Você não vai encontrar nem no Reclame Aqui e nem no Procon. E não é porque a nossa empresa é fantasma, pois nós temos todas as documentações exigidas em lei e trabalhamos em todo o território nacional. Porém, para te ajudar, eu vou compartilhar aqui em poucas palavras a forma que eu vejo o mundo, a forma que eu enxergo o setor comercial e a forma que te ensinaram. Primeiramente, você precisa compreender sobre a escravidão. Você pode até achar que esta palavra ou que a escravidão não tem nada a ver com acesso à concessão ao crédito. Mas no decorrer deste vídeo, talvez você se convença e me dê razão. A escravidão é tudo aquilo que te obriga a dar o teu suor de forma gratuita para benefício de outros. De certa forma, a maioria do povo brasileiro se tornou escravo dos bancos, que metem a mão nos seus salários e não importa seu grau de escolaridade ou posição social. Todos, sem exceção, podem se tornar escravos. Porém, vou aqui deixar uma pequena luz da minha visão do mercado financeiro, da forma que eu enxergo. Antes, quando existia a escravidão, só existiam 2 classes de pessoas, as livres e as escravas. As pessoas livres eram sempre as pessoas ricas e desfrutavam de bens que os escravos jamais poderiam possuir, a não ser em sonho. Após a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, os escravos só tinham 2 escolhas: trabalhar na fazenda em troca de comida ou ir embora como homens livres em busca dos seus sonhos. Os que iam embora se deparavam com uma infinita lista de restrições e acabavam percebendo que jamais teriam a vida em igualdade social aos brancos. E as propostas de emprego que lhes eram dadas eram com um salário matematicamente elaborado de tal forma que mesmo que este antes escravo tentasse trabalhar a vida inteira e juntasse, eles jamais seriam ricos e jamais teriam acesso a bens que só os ricos brancos tinham. E com o passar dos anos, veio a inclusão social, por meio da educação e alfabetização dos negros pobres. Então, como fazer para que esses antes escravos trabalhassem de graça para servir aos ricos? Como a economia global fez para impedir que esses pobres antes analfabetos tivessem acesso a bens de alto valor?
Agora eu te faço uma pergunta. O que te ensinaram na escola? O que você aprendeu com seus pais? Há quantos anos você trabalha? E que tipos de bens você possui? Na minha vida inteira, desde que eu me entendo por gente, em se tratando de finanças crediárias, ou seja, em se tratando de crédito, só existem dois tipos de pessoas: as que devem e as que não devem. Ou seja, as que têm o nome limpo e as que têm o nome negativado. Mas, para que eu não perca o foco do vídeo, vou simplificar dando uma amostra aqui das práticas matemáticas aplicadas no setor mundial financeiro. Quando um brasileiro busca um crédito mais sério, como por exemplo a casa própria ou um automóvel, ele se depara com vários subterfúgios que são usados como desculpa da negativa desses créditos, como por exemplo a pontuação score do seu CPF. Para mim, que sou responsável por centenas de créditos aprovados por meio da ferramenta Score Mais Orientação, o sistema Score de crédito nada mais é que um subterfúgio criado para dizer ao pobre: isto aqui você não pode. Acontece que a maioria do povo brasileiro paga aluguel compatível com a mensalidade de um apartamento. Outros brasileiros pagam a uma van escolar para levar seus filhos na escola a mensalidade compatível com a mesma mensalidade de um carro 0 km. Mas quando esses mesmos brasileiros tentam financiar um veículo 0 km ou aprovar uma casa própria, as financeiras dizem que, por questões internas, seu crédito não foi aprovado. A maioria, melhor dizendo, todos os nossos clientes que contrataram nossos serviços conquistaram a aprovação desses tipos de bens. Acontece que antes de contratar nossos serviços, eles tinham a recusa desse mesmo crédito e, após a contratação dos nossos serviços e seguirem as nossas orientações, esses bens já não lhe eram impossíveis, de tal forma que você vai localizar depoimentos de brasileiros dizendo que em menos de 5 minutos a ficha foi aprovada. Isto se deu por conta do nosso autoconhecimento de todas as armadilhas montadas para impedir que tais pessoas tivessem alcance a esses tipos de produtos considerados apenas para pessoas de classe média alta. Mas eu vou citar aqui como um exemplo mais simples para você compreender uma pequena questão. Muitos brasileiros, como por exemplo um simples pedreiro ou jardineiro, conseguem ter uma renda superior a muitos médicos e advogados. O problema da recusa de crédito para este tipo de consumidor está na falta de conhecimento. Uma costureira ou um simples pedreiro ou até mesmo uma garota de programa poderia ter acesso à concessão de um crédito mais sério. E muitas empresas de pequeno porte que nem sequer pode se dar o luxo de sonhar em ter um crédito aprovado pelo BNDES, também poderia ter este mesmo crédito aprovado facilmente. Isto porque a maioria desses empresários ou a maioria desses brasileiros citados não entendem de fato como funciona a burocracia brasileira financeira bancária. E por este motivo, eles ficam batendo cabeça. É uma pena que muitas pessoas chegam ao ponto de se humilhar para o gerente do seu banco para lhe conceder um apoio financeiro. E eu acho triste que muitos outros brasileiros, inclusive, chegaram ao ponto de gerar boletos do serviço Score Mais Orientação em nosso site e não efetuar o pagamento. Ou seja, não concretizaram a contratação do nosso serviço. Isso há um ano atrás. E hoje eu ainda encontro esses mesmos brasileiros se lamentando
dentro do comentário dos vídeos do nosso canal Protesto Ativo YouTube. São pessoas que jamais alcançarão os seus objetivos, porque simplesmente elas preferem ficar se lamentando ao invés de tomar uma simples atitude de contratar o nosso serviço e em seguida seguir as nossas orientações, que levou tantos brasileiros a ter um bom resultado, enquanto ela mesma fica por aí se lamentando. Então hoje, de fato, eu lanço diante de você um desafio. Se você é um autônomo informal, ou se você já é um empresário ativo, ou se você é um brasileiro comum que trabalha como empregado, eu desafio você a contratar ainda hoje o nosso serviço Score Mais Orientação, pois no momento nós só temos 10 vagas. Portanto, eu deixo claro que este vídeo eu não estou fazendo por falta de clientes, muito pelo contrário. Nas últimas 24 horas, houve um disparo de venda em nosso site compatível à venda de 30 dias. Por este motivo, nós não vamos atender no mês de janeiro de 2016. Só voltaremos a atender em fevereiro de 2016, pois estaremos ocupados atendendo as pessoas que contrataram nossos serviços em dezembro de 2015, ou seja, na data atual. Então, caso você queira contratar o nosso serviço e buscar uma consultoria para que em janeiro ou fevereiro de 2016, melhor dizendo, para entrar 2016 com o pé direito, para buscar a aprovação dos seus sonhos, então eu te convido a clicar no link que está na descrição desse vídeo, ou você pode simplesmente fazer o que muitos ficam fazendo, reclamando da vida e batendo cabeça. Um abraço, o vídeo acabou.